Bom dia, irmãos queridos. Neste domingo, dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, Grande Mãe da Missão Belém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje nessa maravilhosa festa de Nossa Senhora do Carmo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Maria, perfeita encarnação da Palavra, Mãe da Palavra encarnada. Hoje, a liturgia nos convida a refletir sobre a parábola do bom semeador, e Maria nos oferece um exemplo perfeito do bom terreno. Ela nos ensina como ser um bom terreno para acolher a palavra de Deus, como dar o melhor de nós para Deus, como escutar a Deus com toda a nossa profundidade. A palavra de Deus nos nutre, nos cria, é alimento para a nossa vida, realiza a nossa comunhão com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, e quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra,
ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Maria nos oferece um maravilhoso exemplo do que significa ser um bom terreno. Hoje, na festa de Nossa Senhora do Carmo, grande padroeira e mãe da Missão Belém, nós queremos agradecer essa nossa mãe que foi pura encarnação da palavra. Deu a vida física à palavra, ajudou a palavra a se encarnar, se ofereceu como terreno para a palavra se encarnar. Não há nada mais forte e mais claro. Maria ofereceu até seu corpo, sua feminilidade, sua maternidade, como terreno para a palavra se encarnar e brotar. Ela deu ao mundo Jesus de Nazaré, a pura palavra encarnada. Com sua vida, Maria nos mostra o caminho para todos nós. O bom terreno é como um útero que acolhe a semente, o óvulo fecundado, e o faz crescer. Bem sabemos que o óvulo deve se implantar profundamente no tecido do útero para poder se desenvolver e se tornar um feto, uma criança. Se não se implantar bem, a vida morrerá, assim como a palavra que não se implanta, mas encontra o duro chão batido da beira da estrada, logo se torna presa dos pássaros, do demônio que tudo mata. Diante de Maria, da sua atitude, nós também podemos nos perguntar: eu sou um bom útero acolhedor para a palavra se implantar, brotar e crescer? O bom terreno e o tecido do útero devem oferecer alimento e proteção à nova vida. Sobretudo, devem permitir que a semente entre nele a uma profundidade suficiente. A primeira coisa que o bom terreno faz é acolher a semente, protegê-la, alimentá-la, guardá-la. Pense um pouco no que significa isso concretamente para nós. Olhemos para Maria. Ela é um exemplo claro que nos permite entender. Primeiro, Maria vivia a palavra. Estava encharcada de palavra até a sua fibra mais profunda. É fácil ver isso no Magnificat, que é um mosaico de frases do Antigo Testamento. A palavra está tão entranhada em Maria que ela expressa seu coração não com suas próprias palavras, mas com as palavras da Sagrada Escritura. Ela consegue manifestar seu coração simplesmente usando palavras bíblicas. Somente uma pessoa que tem uma grande intimidade, uma grande familiaridade com a palavra consegue fazer isso. Maria conhecia bem a Bíblia. Do outro lado, pensemos um pouco onde Maria vivia, Nazaré. Era um povoado de máximo uns 30, 40 casas, no declive de uma colina. Seus habitantes eram muito poucos. Praticamente Maria vivia em um mosteiro. Nazaré estava fora das grandes rotas comerciais daquele tempo. Era um minúsculo povoado de pobres casebres que nem aparecia nos mapas romanos, que eram detalhadíssimos. Estava longe dos barulhos dos grandes centros. Tudo era simples e natural. O que Maria fazia? Sem dúvida, grande parte do tempo, nessa grande calma e silêncio, era dedicado à oração.
Se recolhendo no seu coração, Maria meditava a palavra. Esperava ansiosamente o Salvador, como todos os bons hebreus do seu tempo. Seguramente, Maria nunca teria imaginado de ser ela mesmo a mãe do Salvador, a mãe da palavra feita carne. Mas foi tudo tão simples, tão natural. A palavra meditada se tornou palavra entranhada, gestada e gerada. O poder da palavra, fecundada pelo Espírito Santo, é enorme, é um autêntico milagre. O mesmo pode acontecer em nós, quando acolhemos a palavra e geramos Jesus, o corpo de Jesus em nós e ao redor de nós. Jesus nos alerta de uma forma muito clara sobre os perigos da superficialidade. A superficialidade mata. A palavra superficialidade vem de superfície, quer dizer o contrário da profundidade. Tudo que fica na superfície não é profundo. Portanto, tudo que não penetra acaba logo. Na beira do caminho tem a superficialidade do chão batido. Em cima das pedras existe a superficialidade da pouca terra, do calor que esquenta e queima. No meio dos espinhos tem uma superficialidade sufocante. Todos esses terrenos sufocam e matam a semente. Mas quando a semente encontra um terreno profundo e limpo, então manifesta toda a sua potência e produz 30, 60, 100 por um. A vida com Jesus é sempre um cêntuplo. Vamos agora ouvir mais uma vez algumas partes desse Evangelho, pedindo a Maria a graça de entendê-lo com o coração. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, e quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Podemos agora sublinhar as frases que mais tocam hoje o nosso coração.
chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajudará a ser como Maria. Vamos meditar mais um pouco em como concretamente colocaremos em prática o quanto nos propomos. O bom terreno acolhe a semente. Paz e alegria a todos. Seja um terreno acolhedor para a palavra. Paz e alegria a todos. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe agraciada. Se
paz.